meus amigos, vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 8 e agora falando então sobre os responsáveis pela reparação civil, após estudarmos aí todas aquelas espécies próprias de responsabilidade civil objetiva, né? Do risco proveito, do risco integral, a questão aí também do risco social, risco dependência, dentre outros. Então, vamos pensar agora acerca dos responsáveis pela reparação civil, que estão lá no artigo 932 do Código Civil. Vamos ver o inciso primeiro. Olha só. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso primeiro. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Veja que essa hipótese do 932, inciso 1º, nós acabamos por estudar já quando falamos do risco dependência, né? E não é nada aqui ruim, nós só relembrarmos algumas regrinhas próprias que temos aqui. Primeira delas, que conforme o artigo 932 caput, nós temos que a responsabilidade objetiva dessas pessoas previstas nas hipóteses do dispositivo. Sendo que essa responsabilidade, conforme o artigo 942, parágrafo único, é uma responsabilidade solidária, né? Há uma solidariedade passiva entre essas pessoas. Veja aí o dispositivo, só para vocês se lembrarem, né? 942, parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores e os coautores e as pessoas designadas no artigo 932, tá? Então, veja aqui, a ideia geral, a regra geral é que haja uma solidariedade passiva, que haja solidariedade, portanto, entre essas pessoas, né, entre os responsáveis e aqueles que imediatamente, aí, diretamente, cometeram o dano aí, que acabaram dando causa ao dano. Só que, no caso de pais pelos filhos menores, portanto, incapazes, nós temos aqui uma distinção, que é a distinção lá do artigo 928, que vai dizer, então, que a responsabilidade dos incapazes, ela não é solidária, mas ela é subsidiária. Ou seja, somente os incapazes responderão pelos prejuízos causados se as pessoas que forem por eles responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou então não dispuserem de meios suficientes. Olha lá o 928, né? Que diz exatamente isso que eu trouxe para vocês. E veja, na ideia de não ter obrigação de fazê-lo. Imagina aquele, então, pai que está em coma, que está, então, aí impossibilitado por uma questão de saúde e não tem como exercer o seu dever de vigilância sobre aquele menor. Então, veja, não tem obrigação de fazê-lo, logo esse pai não vai poder aí responder, indo diretamente atrás do patrimônio do incapaz. Ou então, quando eles não dispuserem de meios suficientes, imaginando que o incapaz tem um patrimônio aí também suficiente para arcar com o prejuízo, então, daí os pais não tendo meios para tanto, vai atrás então do patrimônio desse incapaz, aquele que foi lesado. E veja, parágrafo único. Ainda completa, mitigando essa responsabilidade subsidiária, dizendo que a indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, mesmo ainda o incapaz tendo patrimônio, chegando então a ele a responsabilização, ela pode ainda ser aí reduzida essa indenização se o valor for incapacitar essa pessoa, né, privá-la do necessário para que ela sobreviva ou até mesmo as pessoas que dependam dela, tá? Então, nessa situação aqui do primeiro inciso do artigo 932,
Veja que, embora falemos aí de uma responsabilidade objetiva, vendo aí então a questão legalmente expondo os pais aí para responder pelos danos causados pelo menor, veja que ainda assim nós devemos levar em consideração que não há solidariedade entre o pai e o menor, mas na verdade existe uma relação de subsidiariedade, tá bom? Em razão do dispositivo lá do artigo 928. E da mesma forma, podemos pensar aqui quando falamos do inciso 2º, porque olha só o que diz o inciso 2º do 932, que são também responsáveis pela reparação civil o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. Então, veja só, né, que sendo aí então uma situação de tutela, ou seja, em razão do afastamento do poder familiar, em razão aí então da morte dos pais, ou até mesmo em razão da ausência desses pais, nós temos então a instituição da tutela para aquele menor, para aquele incapaz. E nesse menor aí incapaz, portanto, veja, tendo incapacidade, valerá também essa regra do 928. Afinal, o 928 fala dos incapazes, podendo ser em razão da menoridade ou então podendo ser em razão aí de alguma deficiência, alguma questão que está prevista lá no dispositivo, no artigo 3º e 4º do Código Civil, né? Então, veja que a questão da tutela, aqui como envolve menor incapaz, também temos essa questão da subsidiariedade no pagamento aí da indenização, no caso de envolver o tutor, tá bom? E no caso do curador, veja que a curatela, que agora no nosso ordenamento ela se tornou excepcional, né? Porque afinal as pessoas com deficiência são entendidas então como pessoas capazes e por isso mesmo a curatela só em situações em que elas não podem exprimir a sua vontade, que tem que então alguma pessoa falar como representante dela. Então, na ideia aqui então da curatela, nós temos também na incapacidade a aplicação desse artigo 928, também falando de subsidiariedade e mitigação por dessa indenização. Agora, podemos pensar em uma questão um tanto quanto curiosa sobre a questão da curatela. Vamos pensar da curatela do pródigo, ou seja, aquele que não tem controle sobre o próprio patrimônio, que realiza gastos excessivos. Veja, a curatela sobre o pródigo se dá em cima do seu patrimônio, em cima então da forma como ele dispõe desse seu patrimônio. Não sendo aí uma curatela que envolva outros aspectos da vida desse curatelado. Nessa situação, digamos que o curatelado pródigo causa dano a outrem, mas não em razão aí de disposição do patrimônio, digamos o não pagamento de uma dívida qualquer que traz algum tipo de prejuízo, né? Ou então alguma situação qualquer aí que envolva o patrimônio desse pródigo. Poderia o curador responder por esse dano? Veja que a doutrina ela acaba divergindo nesse ponto, porque começa a imaginar o seguinte, que se o curador ele se responsabiliza tão somente pela disposição do patrimônio do pródigo, ele não poderia ter responsabilidade na reparação civil daquilo que não envolva a disposição de patrimônio do curatelado, desse pródigo. Então, haveria aí uma certa restrição a essa possibilidade de responsabilidade aí, justamente porque a solução se tornaria injusta para o curador. Agora, outra parcela da doutrina vai dizer que não. Vai falar que, na verdade, a responsabilidade aqui é uma responsabilidade total, né? E que, sendo, então, curador, tem responsabilidade pelos danos causados pelo curatelado, independentemente da natureza desse dano. E por isso, então, teria responsabilidade por tudo e não há falar em qualquer diferenciação no caso, tá? Não há uma resposta
fechada aqui, em razão também da excepcionalidade das situações em que ocorre a questão do pródigo, mas o que se pode ter é o seguinte, que pelo menos a regra do artigo 928 do Código Civil, que traz essa subsidiariedade e mitigação da questão da indenização, já traz uma boa proteção ao curador. Afinal, ele aí então poderá alegar a questão de não ter a obrigação de ter responsabilidade pelo pródigo naquela situação em específico, que não envolva a disposição do patrimônio, talvez seja uma forma aí de então escapar dessa questão da responsabilidade, assim como ele pode alegar não dispor de meios suficientes e daí então incorrer aí toda a responsabilidade no próprio pródigo, tá bom? Então, é uma questão polêmica que pode ser envolvida aí esse inciso 2º do artigo 932 e que é importante se lembrar, bom? Muito bem, vamos para o inciso 3º e agora aqui começam as novidades, digamos assim, da nossa disciplina sobre responsáveis pela reparação civil. Afinal, o inciso 1º já tínhamos visto na aula passada, né, e agora complementado nessa aula, e o inciso 2º também já tínhamos visto, ainda que superficialmente. Vamos então para o inciso 3º, que diz então que são responsáveis também pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Aqui podemos pensar de maneira simples e fácil. Afinal, se o empregado está realizando a sua função, realizando o seu trabalho, e ele então causa dano a terceiro, veja que o dano causado a terceiro vai responder aí de forma solidária, passiva, o seu empregador, né? Afinal, o empregador aqui, ele acaba sendo responsável. Então, veja aqui que é a situação mais simples e fácil. Agora, a lei fala também de serviçais e fala também de prepostos. O que são aí esses serviçais e prepostos? Serviçais é uma expressão que caiu em desuso, afinal era uma relação entre amo e serviçal, que hoje nem sequer falamos mais nessas categorias, né? Mas nós podemos interpretar atualmente como prestadores de serviço, né? Aqueles que estão prestando algum tipo de serviço. E prepostos, nós temos várias aqui funções que estão dentro dos prepostos, como aquele que é decorrente de um contrato de mandato, contrato de comissão, de corretagem, né? Representante comercial, são todos aí então prepostos que podem atuar em nome daquele que é a pessoa jurídica, daquele que é então o comitente, tá? Muito bem. Questão simples então é aquele empregado, aquele que é prestador do serviço, o preposto, que causa dano a um terceiro ou até mesmo a um outro empregado desse empregador. E que daí então o empregador vai responder pelo dano aí de forma então objetiva, né? Muito bem. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o dano causado foi em razão de um empregado que estava com o veículo da empresa, dirigindo o veículo da empresa, mas fora do horário de trabalho, fora da sua jornada. Então, digamos que ele colide com um terceiro qualquer, com esse veículo, em um domingo, que ele estava indo, por exemplo, fazer atividades físicas de lazer dele e tudo mais. Muito bem. Nessa situação, responde o empregador aí pelo dano causado? E a resposta é afirmativa, tá? E por que afirmativa? Porque o empregado, embora não esteja realizando o trabalho em si, não esteja então realizando o serviço pelo qual ele foi contratado, ele está se utilizando de uma ferramenta desse empregador. Ou seja, o dano causado foi causado em razão do uso dessa ferramenta do empregador. E, portanto, ao se utilizar dessa ferramenta,
a responsabilidade do empregador. Então eu dei exemplo aqui do veículo, mas pense em qualquer outra ferramenta que possa estar sendo utilizada fora do ambiente do trabalho. Se é identificada como daquele empregador, ele tem responsabilidade, tá? Pelo dano, tá bom? Então, veja que a situação aqui às vezes pode ser até assustar algumas pessoas aqui em razão da extensão da responsabilidade, mas é o que acontece. Então, se está se utilizando do veículo para identificado, empresa tal, tudo mais, e há a colisão, o empregador é responsável. Veja, isso não impede de o empregador, né, ou comitente, se for o caso aqui, ele ter uma ação de regresso contra esse empregado, contra esse prestador, contra esse preposto que causou o dano. Daí, então, nessa responsabilidade subjetiva desse empregado, desse serviçal, desse preposto, ele vai poder, então, ter aí de volta, ser ressarcido daquilo que ele gastou para indenizar aquela pessoa que foi prejudicada, tá bom? Veja, essa regra, inclusive, que eu já falei na aula passada para vocês, está no artigo 934 e que, inclusive, é importante pôr um detalhe aqui que eu falei também já na aula passada. Olha só, 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Então veja, para o inciso 3º, sem problemas a aplicação do 934. Afinal, empregado causou o dano, ele vai então ressarcir essa pessoa que sofreu o dano, reparar esse dano e depois, pelo direito de regresso, numa ação de regresso, cobrar esse empregado do dano que ele teve que pagar, sem problema nenhum. Agora, filho incapaz causou dano, o pai foi lá, pagou. Esse pagamento, ele pode depois entrar com uma ação de regresso contra esse filho incapaz? Não pode, tá? Nesse caso, não pode. E se for aí, então, questão de tutela ou curatela? Mesma coisa, né? Aqui, ele pode ter ação de regresso, mas não poderá aí alegar que ele é absolutamente ou relativamente incapaz e que não tem aí responsabilidade. Por quê? O 934, olha aí na tela de novo para você. Ele fala que o dano tem que ser de descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz. Logo, no 932, inciso 1º, aqui os pais não podem ter ação de regresso contra os filhos, mas o tutor e o curador podem ter contra os pupilos e curatelados, porque, embora eles sejam absolutamente ou relativamente incapazes, não são descendentes seus. Então, pode aí buscar a reparação desse inciso 2º, tá bom? Muito bem. Então, o primeiro caso aí que eu falei no inciso 3º, né, no caso do empregador, é que ele, então, ele vai ser responsável pelo uso dos seus instrumentos, porque o dispositivo fala, né, não só do exercício do trabalho que lhes competir, mas ou em razão dele. Vamos pensar em outra situação. E se for o caso de terceirizado, né? Aquele empregado terceirizado, ou seja, tem um tomador de serviço, tem uma empresa intermediária terceirizada e tem o empregado terceirizado. Afinal, se o terceirizado causa dano a terceiros ou a empregados do tomador de serviço, seja lá quem for, o empregador responde por esse dano? Veja, tanto o tomador quanto o empregador aí da empresa terceirizada respondem por esse dano. Por quê? A empresa terceirizada, simples e fácil, em razão da relação de emprego. É seu empregado o terceirizado. Agora,
A tomadora de serviço, por que que ela responde? Porque, veja, foi também um exercício de um trabalho que compete a ele, que está se dando em proveito desse tomador de serviço e se utilizando aí também da própria estrutura, dos instrumentos e da própria forma de organização desse tomador de serviço. Então, em razão dele também. Então, o terceirizado também, o tomador de serviço também responderá aí objetivamente, tá bom? E veja, lembrando aqui, obviamente, daquilo que foi construído não só pela jurisprudência, mas pela doutrina ao longo do tempo, pensando que há um dever de vigilância do empregador, do tomador de serviço, nos seus empregados aí, daqueles que são prestadores de serviço. Então, se ele não realiza esse dever de vigilância adequadamente, há a sua responsabilidade. E aqui, nos termos do Código Civil de 2002, falamos dessa responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Bom? Vamos então agora dar uma olhada no inciso 4º. Olha só. Ele diz então que são também responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Vamos tratar primeiro aqui, na ordem, da questão dos hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos aí que fazem hospedagem das pessoas. Olha só, aqui a lei, curiosamente, acabou elegendo essa ideia dos hotéis, hospedarias, casas, aí, estabelecimentos para ter o albergue e diferenciou de várias outras questões profissionais, outras formas de prestação de serviço que podemos encontrar ao longo da nossa atividade cotidiana, né? E trouxe aí, então, a responsabilidade que esses donos de hotéis, vou aqui falar hotel para resumir todas essas questões, que eles vão se responsabilizar pelos danos causados pelos seus hóspedes, moradores e daí educandos, no caso das escolas, que será a segunda parte que nós vamos falar. Então veja, o hotel se responsabiliza pelos danos causados pelos seus hóspedes. Veja que é muito diferente daquela situação prevista até no Código de Defesa do Consumidor, que o hóspede ele sofre aí algum dano pela má prestação, pelo defeito na prestação aí no serviço do hotel. Que daí então a responsabilidade é simples, objetiva lá pelo Código de Defesa do Consumidor. Aqui estou falando de algum hóspede ou empregado ou do próprio hotel ou terceiro, ele sofre um dano em razão de um ato de um dos hóspedes desse hotel. E o hotel se responsabilizando objetivamente pelo dano desse hóspede. Afinal, como que isso vai funcionar? Vamos começar pelo mais simples e mais fácil. Vamos imaginar então o hóspede causando dano a terceiro. Então, digamos, está lá um hóspede no hotel e daí ele acaba atirando, por exemplo, da janela algum móvel, algum objeto que acaba atingindo um terceiro na rua, né, que estava circulando ali na frente do hotel. Veja, não só poderíamos falar aqui na questão de objetos que são atirados para fora de edifícios que atraem a responsabilidade, mas principalmente que o hóspede, nesse caso, ele tem a responsabilidade, mas o dono do hotel, dono do estabelecimento, também terá responsabilidade nesse caso, objetivamente. Então, tudo aquilo que o seu hóspede causar a terceiro, o dono do hotel responderá. E terá, obviamente, ação de regresso contra esse hóspede de tudo que ele teve que despender aí para realizar a reparação civil. Então aqui nós temos o caso mais fácil, mais simples de perceber, que encaixa aqui no inciso 4º, né? Então, o dono do hotel respondendo pelos danos que os hóspedes causam a terceiros.
Agora vamos imaginar a situação em que o dono do hotel responde pelos danos que o hóspede causou, mas a outro hóspede. Vamos imaginar o seguinte, que um hóspede estava lá, então, na área comum, mexendo, por exemplo, no seu notebook, ou então estava lá sentado, só descansando, curtindo aquela área comum. Eis que um dos outros hóspedes chuta uma bola, atira com algum objeto que acaba atingindo esse hóspede que estava lá só sentado, danificando seus equipamentos, quebra seu notebook, ou até mesmo atingindo ele mesmo e causando aí alguma lesão. Afinal, dono do hotel responde? Pela literalidade aqui do dispositivo, veja, responde. E aqui não temos tantas dúvidas quanto a isso, até porque esse hotel ele precisa tomar aí as medidas próprias de segurança, né, os cuidados próprios, para que esse tipo de fato não ocorra. Então, veja, o dano sofrido por um outro hóspede em razão da atuação de um hóspede ali deve ser indenizado. Mas podemos pensar em situações mais graves. Vamos imaginar que uma pessoa se hospeda no hotel, normalmente, dá toda a sua documentação, tudo mais, e fica lá hospedado. Depois vem um novo hóspede também, se hospeda, entrega toda a documentação, tudo normal. E na noite em que ambos estão hospedados, esse segundo invade o quarto de hotel do primeiro e causa um homicídio. Então mata essa primeira pessoa. Veja, a responsabilidade pelo dono do hotel, veja aqui, pelo inciso 4º, haveria. Ele teria que causar a reparação, cuidar da reparação civil desse hóspede aí, né? Para os herdeiros e tudo mais, pelos danos sofridos. Mas veja, o hotel ele pode ter tomado todas as medidas próprias de vigilância, de guarda, exigido a documentação e ter tomado o cuidado próprio que se tomaria para qualquer hóspede. Veja que há uma abertura para o público se hospedar, cumprindo os requisitos, entregando a documentação, passando então ali pela conversa que é normal em uma recepção. Não se constatou nada de diferente. Haveria responsabilidade do dono desse hotel? Veja que há uma certa divergência na doutrina. Alguns vão dizer o seguinte, que se o hotel, né, o estabelecimento, o dono do hotel, tomou todos os cuidados necessários, exigíveis, próprios da atividade a ser relacionada, então veja, exigiu os documentos devidos, tomou cuidado na recepção da pessoa, a pessoa não mostrou qualquer aí desvio de comportamento que se possa desconfiar que ela cometeria aquele ato criminoso. Veja, poderia aí se falar, na visão de alguns doutrinadores, que há uma exoneração de responsabilidade. Afinal, aí, houve simplesmente, talvez um caso fortuito, uma força maior, talvez uma culpa exclusiva da vítima, alguma outra situação que não está dentro da responsabilidade do dono do hotel. Agora, para outros, vai-se dizer que não, que como o inciso 4º não traz qualquer exceção, a responsabilidade é total e por isso, então, a responsabilidade objetiva deve reparar o dano. Agora vamos pensar em outra situação. Vamos imaginar que o dano é a um empregado do hotel. Então, digamos que um dos hóspedes, por exemplo, causa lesões corporais a esse empregado, ou então ele causa aí um dano moral, digamos que promove aí xingamentos, ou então trata aí de expressões discriminatórias, preconceituosas contra esse funcionário do hotel. Afinal, o dono do hotel responde pelo dano também? Mesma polêmica entre hóspedes aí que causam dano entre si. Veja, alguns vão dizer, não há que se falar.
Aqui há a responsabilidade do empregador, dono do hotel, e por isso então ele vai responder por esse dano, sempre tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador. Agora, outros vão dizer o seguinte, que se o hotel está aberto ao público para receber e toma todas as medidas necessárias para o cuidado, para a vigilância, então, digamos, instalou as câmeras de vigilância normalmente, segurança exigível dentro de um hotel, né? O cuidado de tratamento e cordialidade dos funcionários e tudo mais. Veja, tudo ocorre dentro da normalidade, tudo aquilo que seria razoável exigir de um hotel, diriam que nessa situação o hotel estaria eximido de qualquer responsabilidade, tendo que se buscar aí realmente a reparação do próprio causador do dano, aquele que causou a ofensa ou aquele que causou a lesão, tá? Veja, não são situações pacíficas, são polêmicas dentro da doutrina e que precisam ainda ser trabalhadas e precisam ser sedimentadas também na jurisprudência, tá bom? Vamos lá para a segunda hipótese desse inciso 4º. Que veja, se eu falei dos hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos que se albergam por dinheiro, ele fala também mesmo para fins de educação, que é a situação das escolas, aí, né, que então vão ter aí a tutela, né, a vigilância dos seus alunos. Afinal, como que se dá essa responsabilidade dos estabelecimentos de ensino pelos seus educandos, pelos seus alunos? Aqui também temos uma grande polêmica nesse ponto. Porque é o seguinte, a ideia normal que nós temos aqui é que enquanto os alunos, enquanto os educandos estão aí dentro do estabelecimento de ensino, então estão aí dentro do local próprio em que se desenvolve a atividade de ensino, veja, a responsabilidade é daquele que é dono desse estabelecimento. Então, seja o Estado em escolas públicas, seja o particular em escolas privadas. Então, há essa responsabilidade pelos danos sofridos aí pelos educandos. Seja em razão dos próprios empregados causarem danos a esses educandos, seja entre os próprios educandos. Mas daí nós temos as polêmicas. Primeiro, todo e qualquer dano sofrido pelos educandos é de responsabilidade desses estabelecimentos de ensino? Aí então a doutrina e a jurisprudência, elas acabam também tendo uma divergência. Para alguns, vai dizer que todo e qualquer dano é de responsabilidade. Não há se falar aqui em eximir aqui qualquer responsabilidade de qualquer situação. Para outros, há sim formas de exoneração, em razão daqueles danos que podem ser considerados até normais dentro do estabelecimento de ensino. E situações, então, que por vezes mostram que não há qualquer aí falta de dever de vigilância ou até mesmo de cuidado. Então, vamos imaginar aquela situação em que temos uma escola com crianças pequenas, menores de idade, incapazes, e que uma das crianças acaba, por exemplo, sem querer, né, empurrando, batendo o ombro numa outra criança, e essa criança rola da escada. Veja, não estou dizendo nem a situação da criança querer empurrar o coleguinha. Não, eles simplesmente estavam descendo a escada e por um descuido bateu o ombro, derrubou o coleguinha que saiu rolando na escada. Esse coleguinha que saiu rolando na escada sofreu lesões corporais. Veja, há aí responsabilidade da escola numa situação dessas? Veja que nas situações, por vezes, alguns autores vão falar que não, que nessa hipótese aí, então, é situação própria, corriqueira, que pode ocorrer dentro de uma escola, né? Que pode ocorrer de acordo com a atividade, como, por exemplo, algum tipo de lesão que pode acontecer numa aula de educação física, simplesmente aí em situações normais, digamos assim, que não são graves.
Mas, ainda assim, a polêmica doutrinária acaba por mostrar que existe uma certa, digamos assim, prevalência aqui na situação em que nesses danos considerados normais, tá? Esses danos, então, mesmo que pequenos, existe responsabilidade da instituição de ensino. Parece que a maioria se forma nesse sentido, de que então, mesmo sendo danos pequenos, uma aula de educação física, daí ter o coleguinha rolado na escada, se machucar e tudo mais, o estabelecimento de ensino é responsável por força aí do inciso 4º, tá bom? Então, essa é a primeira ideia que parece que está se consolidando, apesar de ter vozes contrárias, como a situação que eu falei para vocês. Agora, a polêmica maior mesmo que se tem é a seguinte: o estabelecimento de ensino pode propor ação de regresso contra os pais? Então vamos imaginar, numa situação aí de que uma criança empurrou de fato o outro para rolar na escada, né? Ou até mesmo bateu com o ombro e tudo mais e derrubou a criança. Muito bem, pode a instituição de ensino, tendo que indenizar aquela criança lesada, entrar com uma ação de regresso contra os pais daquele que é a criança causadora do dano, para que ela responda, para que eles então respondam pelo dano, para que eles paguem aquilo que é devido? Aqui o problema fica maior, porque parte dos doutrinadores entendem que a responsabilidade é somente da instituição de ensino, não havendo ação de regresso contra os pais. Outros doutrinadores ficam no meio termo, vendo algumas situações que poderia ter ação de regresso e outras não. E outros doutrinadores que entendem que a ação de regresso pode em qualquer situação. E aqui eu falei de situações até relativamente simples, né? Uma aula de educação física em que, por exemplo, um aluno num jogo de futebol dá um carrinho e acaba quebrando a perna do outro, empurra o outro da escada, ele se machuca, né? E que então poderia talvez ter essa ação de regresso contra os pais. Mas em situações mais graves, por exemplo, uma situação de bullying, poderia os pais aí serem chamados numa ação de regresso? Ou até mesmo uma situação de abuso sexual dentro das dependências da escola. Também poderia os pais serem chamados numa ação de regresso? Veja só. Para aqueles que são radicais de um lado ou de outro, a resposta é muito simples, né? Para aqueles que falam que pode ação de regresso, a resposta está no 934 do Código Civil. Afinal, responsabilidade objetiva da instituição de ensino e que ela pode reaver o que pagou por força do 934 do Código Civil, né? Afinal, então, não foi a instituição de ensino que causou o dano, mas foi um outro aluno, aluno incapaz, e quem que é o aluno incapaz aí? Ele tem como responsável seus pais. Então, ele pode buscar aí dos pais o ressarcimento do dano. 932, inciso 1º. Muito bem. Para aqueles que falam que não pode completamente, vai falar então que aqui o dever de vigilância, o dever de custódia, de tutela aqui, era exclusivamente do estabelecimento de ensino. Não estavam as crianças sob autoridade nem companhia dos pais, como exige o 932, inciso 1º. Por isso, o dever de vigilância, de cuidado aqui, sendo exclusivo da escola, não poderia buscar os pais. Agora, aqueles que defendem que pode haver em determinadas situações vão dizer o seguinte, que poderia ter aí esse direito regressivo, né? Ou melhor dizendo, não poderia ter esse direito regressivo em situações aí que, por exemplo, o dano causado não foi intencional. O caso que eu disse para vocês, por exemplo, de esbarrar o ombro no colega sem querer e ele cair da escada, então não poderia ter direito de regresso contra os pais. Ou até mesmo
aquela situação em que as crianças muito pequenas não têm noção aí do perigo daquela conduta, daquele comportamento, não tem noção aí do perigo daquela atitude e acaba causando dano. Então, digamos, criança pequena pega aí alguma substância que poderia ser tóxica e acaba dando para o coleguinha comer, para tomar. Então, por exemplo, dá uma tinta, brinca de tomar a tinta e acaba, então, causando aí danos à saúde dessa criança. Nessa situação, então, poderia não ter o direito regressivo, em razão das circunstâncias, né? Ou até mesmo, nós poderíamos falar aqui que numa situação em que é comum e esperado que possa acontecer algum tipo de lesão, que não seja aí exagerada. Então, digamos, um jogo de futebol normal entre as crianças, e daí uma criança dá uma entrada um pouco mais dura na outra e acaba causando uma lesão. Mas uma entrada mais dura dentro daquilo que é esperado dentro de um jogo de futebol, né? Um machucado que é esperado. E que, veja, o professor estava de olho, parou na hora para atender o aluno, marcou falta, tudo mais, deu a punição própria, ou seja, tudo aquilo que é esperado dentro da prática esportiva. Veja, nessas situações, muitos autores aí vão defender que não há ação regressiva contra os pais. Que é preciso, então, que haja uma situação, digamos, intencional, uma situação, então, que a criança tenha noção do perigo, né, e da gravidade daquilo que ela está causando, né, ou que ultrapasse muito mais uma atividade que seja normal dentro de uma atividade de ensino, né, naquela entrada mais dura, com a intenção mesmo de quebrar a perna, por exemplo, do seu colega que está jogando futebol. Nessas situações, pode haver direito de regresso. Inclusive, e daí voltando para aqueles exemplos que eu dei para vocês, na situação do bullying e na situação, por exemplo, do abuso sexual. Afinal, ali na situação do bullying, você vai falar então de uma ausência de dever de vigilância do próprio estabelecimento de ensino, que permitiu que o bullying ocorresse. Então, uma situação aí de agravamento moral ou até mesmo físico, se o bullying tem também a prática de lesões corporais. Então, há a responsabilidade da instituição de ensino e pode ser aí convocado também os pais por meio de uma ação de regresso. Afinal, a situação do bullying não é só uma falta de dever de vigilância, mas pode ser também uma falta à educação passada para esses filhos e que pode levar, então, a essa responsabilização também dos pais. Assim como numa situação de abuso sexual, que a gente vê que há uma ausência aí também de educação, de instrução daquela criança, daquele adolescente, e que levou a esse ato horrendo aí de abuso sexual. E que então pode haver uma ação de regresso contra os pais também. Tá bom? Então veja, são situações que estão previstas na doutrina e na jurisprudência, mas que não possui uma resposta fechada ainda, mas que parece se orientar dessa maneira. Para esses fins da instituição de ensino, para vocês terem ideia, né, já vi decisões afastando totalmente o direito de regresso contra os pais, como vi decisões colocando esse direito de regresso, ou então de forma mitigada. Não há ainda nada sedimentado, mas pelo menos há alguns indicativos interessantes. Parece pelo menos que em situações graves, abuso sexual, bullying, parece que a maioria das decisões tem caminhado em razão de ter aí a ação de regresso contra os pais, tá? Parece, mas não é algo fechado, tá bom? Muito bem. Com isso, então, nós vamos para a última hipótese do artigo 932, que é o inciso 5º. Olha só, inciso 5º, que diz que os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia, também são responsáveis pela reparação civil. Aqui veja, simples e fácil. Aquele que recebeu produto de crime, né? Então, digamos, um bem roubado, furtado, aí, desviado de alguma maneira. Veja, aquele que recebeu esse produto do crime precisa, então, restituir
devolver esse bem, ou até mesmo, se não for mais possível, pagar aquilo que é equivalente no seu valor, né? Então, ele é responsável pela reparação civil de forma objetiva. Então, recebeu o produto do crime, mesmo não sabendo da origem ilícita, é possível aí, é necessário que ele faça essa restituição. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essas eram as hipóteses do artigo 932, com as polêmicas doutrinárias e jurisprudenciais aí que podemos apontar para esses casos. E então, na próxima aula, continuamos falando das demais questões aqui que envolvem a responsabilidade civil objetiva, certo? Muito obrigado e até a próxima.